Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre gestão de empresas. Meu nome é Rony Peterson, eu sou o criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. Também sou empreendedor, empresário há mais de 20 anos. Para ser mais exato, agora em 2024 eu fiz 24 anos como empreendedor, como empresário. E eu estou numa sequência de lives e de conteúdo aqui no Instagram para ajudar os empresários, os gestores, as gestoras a conseguirem sair do operacional em algum momento, ir para uma posição mais estratégica e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. E essa já é a minha 31ª live desse projeto aqui no Instagram, falando de gestão, de pontos, de desafios, de dores que muitas vezes os empresários, os gestores têm no dia a dia, né? E eu tento trazer sempre um conteúdo que é uma dor latente para a maioria dos empresários, independente do tamanho da empresa, independente da quantidade de colaboradores. E nessa noite, nessa live aqui, eu estou trazendo um tema bem interessante que é sobre a redução da rotatividade no time. Afinal de contas, esse é um desafio, é um grande desafio para a maioria dos gestores, para a maioria dos empresários. Então, nós chegamos a ter números absurdos em pequenos negócios do varejo, que às vezes chega a ter 75% de rotatividade em um ano. O que a gente chama de turnover, que é o índice que mede essa rotatividade, tem uma forma de você fazer esse cálculo, mas o turnover, um turnover ideal é de 8 a 10%. Seria um turnover ideal, segundo a Gallup, segundo também o pessoal de uma das maiores empresas de software que tem aqui no Brasil para recursos humanos. Eles vão trazer algumas informações bem interessantes, depois eu vou estar trazendo aqui mais um pouquinho sobre isso, que o ideal seria ter de 8 a 10%. O problema é que alguns mercados chegam a ter 60%, 70% de rotatividade em um ano, ou seja, de turnover em um ano. O que significa isso? Significa que você perde a maior parte dos seus colaboradores dentro de um ano. Agora imagine isso numa realidade de uma pequena empresa. Uma empresa que talvez tenha 4 colaboradores, tenha 3 colaboradores, às vezes ele perde 2 no ano, ou perde 3 no ano, quando não perde todos. Ou seja, todos são trocados ao longo de um ano. Então imagine o quanto isso custa para a empresa, o desafio que é você treinar novas pessoas, você explicar tudo de novo, o custo que você tem às vezes para demitir ou para fazer as rescisões de alguma maneira das pessoas que estão saindo. Então, rotatividade, turnover é um grande desafio para todas as empresas. Algumas empresas, inclusive, chegam a ter um percentual do seu faturamento reservado só para verbas rescisórias, porque o turnover é muito alto. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui que são pontos extremamente importantes a respeito de rotatividade do time, ou seja, como diminuir a rotatividade. O mais importante aqui não é falar sobre a rotatividade, mas sim o que nós, como gestores, como empresários, conseguimos fazer, quais pontos a gente precisa olhar para reduzir essa rotatividade. Tá? Uma coisa que nós temos que entender, não existe empresa com turnover zero, ou seja, zero de rotatividade, isso não existe. Então toda empresa em algum momento ou vai ter que demitir um colaborador ou algum colaborador vai sair. Então esse é um processo normal do mundo dos negócios. O que nós temos que olhar é o quanto isso está acontecendo dentro de um ano, o quanto isso está impactando os negócios dentro de um ano. Então, se de repente você percebe que você passa uma boa parte do seu tempo, do ano todo, treinando novas pessoas para o time, uma boa parte do seu faturamento tem ido para verbas rescisórias, é porque isso está prejudicial. Não importa se no seu setor o ideal é que você tenha 10% de turnover no ano ou 20% de turnover. O importa é o quanto isso está impactando nos seus processos, o quanto isso está impactando na sua produtividade, o quanto isso tem trazido, às vezes, de trabalhos e retrabalhos do seu time. Então a gente vai trabalhar um pouco nessa noite de pontos que eu acredito que sejam importantes, onde muitas vezes os gestores erram, onde muitas vezes eles acertam, o que você precisa fazer para acertar, para segurar o teu time aí, para fazer o máximo possível de segurar as pessoas contigo. Gente, nós temos que entender que, com raríssimas exceções, é natural que as pessoas vão vir para as nossas empresas, vão trabalhar durante um tempo e vão seguir o seu caminho. Vão encontrar outras empresas, vão buscar outros mercados, vão buscar outras oportunidades que talvez não existam dentro das nossas empresas. Então esse é um processo natural. A gente não tem como fazer uma empresa para contratar pessoas e elas ficarem conosco para o resto da vida. Isso praticamente hoje é quase impossível. Antigamente, quando a oferta não era tão grande quanto hoje,
quando o mundo não era tão globalizado como ele é hoje. Antigamente era muito natural você ver alguém que ficava 20, 30, 40 anos numa empresa, se aposentava às vezes no primeiro emprego. Hoje em dia isso já não é tão comum, tanto é que os índices de rotatividade são muito altos. Então hoje, devido à grande oferta que existe no mercado, então a gente tem muita vaga disponível, as pessoas facilmente elas saem de uma empresa e vão para as outras. E muitas vezes está ligada a muita coisa que nós trabalhamos ontem. As pessoas às vezes estão saindo das nossas empresas por motivação. Então, às vezes elas estão desmotivadas, né, com a forma como elas são tratadas, com a remuneração, com o clima da empresa, com a cultura da empresa, e ela acaba encontrando outra oportunidade e às vezes sai para ganhar uma mixaria a mais. Então eu brinco, né? Se nós estamos perdendo colaboradores que estão saindo para ganhar R$50 a mais, R$100 a mais por mês para outras empresas, tem algo muito errado dentro dos nossos negócios. Então tem algo que precisa ser ajustado. E gestão de pessoas, que é uma das 9 bases de gestão que nós trabalhamos dentro do método GEM, eu arrisco dizer que talvez seja uma das bases mais importantes. Por quê? Porque quando a gente para pensar, né, existe uma tríade que eu gosto de falar sempre aqui nas lives. Uma tríade que é pessoas, processos e ferramentas. Então, quando a gente pensa em pessoas, processos e ferramentas, é uma tríade da gestão, né? Então, primeiro eu preciso olhar para pessoas. Depois que eu comecei a trabalhar, né, o meu pilar de gestão de pessoas, e eu consegui deixar o time mais redondo, mais engajado, com uma cultura bem determinada, eu começo a trabalhar os meus processos. E para que os meus processos tenham efetividade, os processos financeiros, os processos de venda, os processos de atendimento ao cliente, os processos de experiência do cliente, os processos de marketing, para que os meus processos estejam bem alinhados e eles aconteçam da melhor maneira, além de pessoas, eu preciso de ferramentas. E aí entra todas as ferramentas que são necessárias no dia a dia, não só ferramentas a nível de tecnologia, mas ferramentas também a nível de processos de pessoas. Então, quando a gente pensa nesse tripé da gestão que vai levar as empresas para uma alta performance, que vai levar as empresas para serem mais autossuficientes, ou seja, não depender tanto dos seus donos, dos seus gestores, para levar as empresas para serem mais lucrativas, ou seja, dar uma possibilidade maior de você trazer para os donos das empresas um retorno maior sobre aquele investimento que foi feito, você precisa estruturar essas 3 bases. E a base de pessoas, no meu ponto de vista, enquanto treinador de gestão, enquanto empresário com mais de 20 anos de experiência, a base de pessoas é a base mais importante. Se você tiver que gastar tempo na sua semana, você vai gastar tempo com pessoas. Se você tiver que escolher entre gastar tempo com acompanhamento e treinamento de pessoas, com motivação das pessoas, com engajamento das pessoas e gastar tempo em produto, eu gastaria com pessoas. Porque depois que você estrutura bem o teu time, depois que você tem as pessoas certas no lugar certo, que é um conceito que a gente explica dentro do método GEM, depois que você tem as pessoas certas no lugar certo, aí, gente, os processos, os produtos vão fluir muito mais facilmente, talvez vai sobrar tempo para você fazer esse tipo de investimento mais estratégico. Lembrando que aqui durante a live, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser deixar aqui uma contribuição, fique à vontade. O Alexandre falou assim, sim, precisamos desse reconhecimento, né, quando pensa em relação aos colaboradores, com certeza. Então, quer deixar aqui uma contribuição, quer fazer uma pergunta durante a live, quer fazer uma participação, chama ali, deixa no comentário, que nós vamos ter um momento certo para isso aqui dentro das nossas lives. Mas eu quero já começar a pensar aqui, né? Por que investir tempo, né, em estratégias para diminuir a rotatividade é tão importante? Porque quando a gente consegue reduzir a rotatividade, a gente aumenta a produtividade. E por que a gente aumenta a produtividade? Porque toda vez que um colaborador sai, a gente perde de alguma maneira uma parte da produtividade do negócio. Porque tudo aquilo que era feito por aquela pessoa, principalmente se era alguém que já estava com mais tempo de casa, isso vai ou sobrecarregar outras pessoas do time, ou não vai ser feito durante um certo período até que a gente encontre outra pessoa para fazer. Então, automaticamente a produtividade acaba caindo. Então, por que é importante trabalhar técnicas, focar em diminuir a rotatividade? Porque a gente mantém a rotatividade, porque a gente mantém a produtividade em alta, ou em alguns casos a gente até aumenta a produtividade. Porque quanto mais tempo o colaborador passa contigo, se você estiver fazendo a gestão da forma correta, mais ele vai se capacitando, mais ele vai ficando hábil, vai gerando novas habilidades e mais ele vai produzindo, tá? Outro ponto que é importante da gente poder trabalhar aí para reduzir a rotatividade, geralmente para diminuir a rotatividade, a gente acaba focando em motivação.
E colaboradores mais motivados tendem a ser mais criativos e comprometidos com os objetivos da empresa. Então, quanto mais, eu falei isso na live de ontem, quanto mais o colaborador veste a camisa da empresa, aquela frase que a gente costuma dizer muito, mais eles vão produzir, mais eles vão estar comprometidos com as metas dessa empresa, com os resultados que nós esperamos. Então, gente, é fundamental para um gestor trabalhar os pontos que diminuem a rotatividade, os pontos de atrito que às vezes está acontecendo dentro dos nossos negócios, que muitas vezes está gerando essa rotatividade que não precisaria estar gerando. Tem uma dúvida? Deixa no comentário. Quer fazer uma contribuição? Deixa no comentário. Então, eu separei vários pontos. Vamos ver quais deles a gente consegue trabalhar nessa noite dentro de 45 minutos de live. Talvez a gente não consiga trabalhar todos eles, mas são pontos muito importantes que, de alguma maneira, a gente vai trabalhando durante o método GEM nos temas de gestão de cultura e nos temas de gestão de pessoas. Os principais pontos que a gente vai trabalhar aqui nessa noite são temas que permeiam a gestão de cultura, porque cultura é feito a partir de pessoas e de comportamentos, e gestão de pessoas. Então, eu trouxe aqui para vocês, como uma espécie de spoiler, alguns pontos que nós trabalhamos dentro do método GEM, para que você aí, gestor que está me assistindo agora, seja ao vivo ou seja nessa live gravada, possa já pôr em prática na sua empresa para poder diminuir a rotatividade do seu time, tá? Então vamos trabalhar aqui alguns pontos que são extremamente importantes. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é a falta de oportunidade de crescimento. Então muitas vezes nós estamos perdendo pessoas dentro do nosso time porque as pessoas não percebem que elas vão ter uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, muitas vezes e eu perco também colaboradores por isso, porque eles falam assim, olha, eu cheguei num ponto que eu não consigo ver, que talvez eu vou crescer muito mais, e às vezes o que ela está buscando não é só um reconhecimento salarial. E eu falei isso ontem, não que não seja importante nós reconhecermos as pessoas com salário, com bônus, com acréscimos, só que às vezes chega num ponto que a pessoa quer um novo cargo, quer uma nova posição, ela quer ser reconhecida por um outro tipo de cargo na empresa, e às vezes não existe esse cargo, ou isso não está muito claro dentro da nossa empresa. Então, um ponto que é muito importante a gente trabalhar dentro dos nossos negócios, talvez se a sua empresa está muito pequena para você pensar num plano de carreira, mas talvez você deixar o organograma da empresa muito claro, a nível de entender, olha, o colaborador que está nessa posição hoje, pode ser que em algum ponto ele possa chegar nessa outra posição. Ou deixar claro as posições que vão ser criadas no futuro. Ah, Rony, como assim? As posições que serão criadas no futuro. Quando a gente fala, por exemplo, em gestão de cultura, um dos pontos para a gestão de cultura é a definição da visão da empresa a longo prazo. E quando a gente faz esse exercício de olhar para a empresa a longo prazo e definir a visão, um dos pontos que eu trabalho em sala de aula é nós precisamos desenhar o organograma atual, ou seja, quais são os cargos e funções que existem hoje, mas nós também já precisamos começar a fazer um esboço de quais cargos surgirão, de quais setores surgirão, quando a empresa começar a se encaminhar para chegar nessa posição de futuro, nessa visão que você desejaria. Então pode ser que na sua empresa hoje não tenha um determinado cargo, mas você fala, quando nós chegarmos nesse patamar aqui do nosso planejamento estratégico, esse cargo vai passar a existir. E aí talvez o simples fato de nós enxergarmos que vão ser criados novos cargos, novas funções, novos setores no futuro, faz com que o colaborador que está contigo hoje almeje, fala, olha, hoje eu estou nessa posição, mas no futuro eu quero chegar nessa posição. Estou trazendo aqui um exemplo da minha empresa de tecnologia, de desenvolvimento de softwares. A gente contrata muito para primeiro emprego. Então é bem comum aqui nós trazermos pessoas que é o primeiro emprego delas. Só que geralmente a gente prioriza estudantes de cursos que estão ligados à tecnologia ou computação. Então às vezes a gente traz uma pessoa que é o primeiro emprego dela, mas ela está fazendo faculdade. E às vezes ela percebe na faculdade que tem uma disciplina que ela gosta muito, por exemplo, que é desenvolvimento de software, programação. E aí ela entra para trabalhar muitas vezes no departamento de atendimento ao cliente, tirar as dúvidas do cliente nos softwares que nós desenvolvemos, instalar novas versões, fazer evoluções. Só que ela já percebe, que ela fala, olha, eu percebo que pode existir para mim uma vaga no futuro para a posição de programador.
Então ela já entra sabendo que se ela, né, performar, se ela conseguir se encaixar na cultura da empresa, né, se ela, ao ser acompanhada, estiver evoluindo conosco, pode ser que exista uma possibilidade da gente trazer ela para esse departamento. E a gente já fez isso mais de uma vez. Então eu prefiro muitas vezes dar oportunidade para alguém que já está no time para ir para um novo setor do que eu trazer alguém de fora, a não ser que eu não tenha essa mão de obra aqui. Então deixar claro muitas vezes quais são as funções que essa pessoa poderia ser realocada no futuro, seja uma função que existe hoje ou uma função que você ainda vai criar dentro do seu planejamento de futuro, da tua visão. Exemplo, até um mês atrás eu não tinha um cargo para gestão de tráfego na minha empresa de tecnologia. Então nós tínhamos um departamento de vendas, no nosso organograma dentro do departamento de vendas nós tínhamos ali a parte de marketing que sempre estava sendo ocupada por uma agência. Então, quando a gente decidiu agora trazer, né, o trabalho que era feito para as agências para dentro da nossa empresa, aquela caixinha, vamos dizer assim, do fluxo, do organograma da nossa empresa, que era marketing, que estava ocupada por uma agência terceirizada, por um serviço terceirizado, ali passou a ter o nome de uma pessoa. Então a gente acabou de contratar uma pessoa para fazer a gestão de tráfego dos nossos negócios. Então ela vai trabalhar aqui conosco presencialmente, o número de horas semanais. Então, ou seja, já estava previsto no meu organograma aquela caixinha. Só que naquele momento ela estava sendo ocupada por um terceiro. E aí, dentro dessa caixinha ali, a gente desmembrou algumas funções que existem. Então você tem lá, por exemplo, um social media, alguém que só vai cuidar das mídias sociais. Você vai ter uma pessoa que vai fazer só a gestão do tráfego. De repente você vai ter alguém que vai só fazer criação de conteúdo. Então hoje uma pessoa só faz tudo. Mas pode ser que no futuro, conforme o fluxo vai aumentando, a empresa vai crescendo, você precise contratar pessoas para essas outras posições que estão sendo ocupadas hoje por uma única pessoa. E aí, olhando para o organograma da empresa, hoje não existe essas 3 vagas, mas pode ser que no futuro venha a existir. Então o colaborador ele olha e fala, puxa, ok, eu estou aqui nessa posição da empresa, vou olhar aqui de baixo para cima, estou nessa primeira posição, poxa, quais são as possibilidades para eu crescer? Se eu sou mais técnico, eu posso ir futuramente para uma questão de desenvolvimento de software da empresa. Não, se eu tenho um perfil mais arrojado, eu quero de repente pegar um cargo de liderança nesse departamento. Não, ou de repente eu gostaria de algum momento ser colocado no departamento de vendas, quero ter a oportunidade de vender. Então você vai olhando para o organograma da empresa e muitas vezes o colaborador ele olha e fala, eu quero chegar em determinada posição. E muitas vezes por não ter essa clareza de que você pode crescer na empresa, muitas vezes as pessoas saem para buscar outras oportunidades. Mas isso, gente, só faz sentido quando você tem esse contato, essa proximidade com o colaborador a partir dos rituais que eu falei ontem na live. São as reuniões individuais, as reuniões com o time de liderança. É você estar mais próximo, você conversar. Dentro dessas reuniões por exemplo, o one-on-one, que a gente chama reunião 1 a 1, que a gente faz toda semana com cada pessoa do time, de repente a pessoa, você pergunta para ela assim, o que você almeja dentro da empresa? Mas se você tivesse uma oportunidade hoje, que oportunidade seria essa que você gostaria de ter caso existisse? E aí a pessoa vai dizer, eu queria muito chegar no cargo tal, eu queria muito ir para um outro setor, eu queria muito ter a oportunidade de fazer tal coisa. Então, você conhecendo o seu colaborador e entendendo, talvez você vai poder ou ser sincero e dizer, olha, hoje não existe essa possibilidade, mas pode ser que no futuro abra esse cargo. Ou você pode dizer, olha, eu percebo que talvez você tenha esse requisito, mas a gente vai precisar caminhar mais durante um tempo. A gente vai criar aqui um projeto para, quem sabe, em algum momento te levar para lá. Então, quanto mais claro isso ficar, né, para o teu colaborador, mais fácil, né? É Adri, é isso mesmo? Ou Adri, não sei se falei certo? Quirino Consultorias. Ela está falando assim, verdade, concordo, essas conversas fazem muita diferença, não tenha dúvida disso. São importantes, tá? São os rituais que nós colocamos na gestão de pessoa dentro dos nossos negócios e que sim, pode ser feito por pequenas empresas. Eu tenho alunos que tem 4 colaboradores, que tem 3 colaboradores e já tem implantado o ritual de reunião 1 a 1, tem implantado a reunião da liderança semanal, tem implantado a reunião do All Hands, ou a reunião onde você reúne todo o time uma vez por mês para fechamento de números e para passar as metas do próximo mês, próximo trimestre. Então, ou seja, não importa o tamanho da empresa, você consegue implantar esses rituais, essas reuniões, e nesses rituais, nessas reuniões, você acompanhando o teu colaborador, você vai conseguir entender o que talvez ele espera
da empresa. Tem um segundo motivo que faz aumentar muito a rotatividade do time, que é o ambiente de trabalho tóxico. É aquele ambiente de trabalho onde os gestores tratam mal o seu time, é aquele ambiente onde os gestores não são educados com o seu time. E quando eu falo tratar mal, eu vejo até hoje, por mais absurdo que possa ser, gestores gritando. Eu não gosto nem de chamar de gestor, eu falo assim, são chefes, né? Chefes gritando com pessoas do seu time, chefes maltratando pessoas do seu time. É aquele ambiente de trabalho onde o colaborador, ao sair de manhã para trabalhar, ele pensa assim, puxa, será que faz sentido eu continuar nessa empresa? Ela está me fazendo mal. Eu trabalhei numa empresa que chegou um momento da minha vida que, quando dava domingo à noite, eu entrava na depressão. Era a depressão de domingo à noite. Eu falava, nossa, amanhã tem que voltar a trabalhar. Puxa, tá, o clima lá tá terrível. Então, é aquele ambiente que a gente diz que é um ambiente tóxico. Então, muitos colaboradores vão sair porque a empresa é tóxica. E, gente, hoje, com a quantidade de vagas abertas no mercado, dificilmente um colaborador vai ficar contigo se a sua empresa é tóxica. Dificilmente um colaborador vai ficar numa empresa que ele é maltratado. Dificilmente ele vai ficar numa empresa onde as pessoas não respeitam os outros. E às vezes não parte só da chefia ou da liderança imediata, às vezes é um ambiente tóxico com os outros colaboradores. Então, às vezes, você trabalha num ambiente onde tem um colega de trabalho que é tóxico, que reclama o tempo todo, que não trabalha em equipe, né, que fala mal o tempo todo, que fofoca o tempo todo, e as pessoas cansam desse ambiente tóxico. Você fala, mas Rony, mas não é o chefe, não é o líder, não é o gestor que está sendo tóxico, mas é responsabilidade do gestor identificar isso. Se o gestor não tem essas reuniões individuais, se o gestor não faz avaliação de clima organizacional, se o gestor não treina o seu time, se o gestor não está próximo do seu time, ele não vai identificar a fofoca, como diz a Adri, as intrigas, não vai identificar esse ambiente tóxico. Agora, quando você tem implantado esses rituais de acompanhamento do teu time, eu falei no início dessa live que do tripé, pessoas, processos e ferramentas, pessoas é o mais importante. Se você não começa por isso, você não vai descobrir que o clima não está legal na tua empresa. Você não vai descobrir que tem pessoas que estão ali fazendo mal para o resto do time. E às vezes, o que acontece? Por você não saber disso, você perde alguém bom porque você deixou a pessoa errada no time. Toda vez que você segura a pessoa errada, você está correndo o risco de perder pessoas boas. E toda vez que você segura a pessoa errada, você está segurando a vaga de alguém que poderia ser bom estar no lugar dela. Então, esse ambiente tóxico, que às vezes é gerado até pelos próprios colaboradores, faz com que outras pessoas saiam da sua empresa, com que pessoas saiam da sua empresa. Então, é promover um ambiente mais positivo, mais saudável, com respeito mútuo, com bom relacionamento entre o time. É promover, criar a cultura de feedback. Sempre que alguma coisa acontecer que foi tóxica, traz a pessoa que gerou aquilo, dá o feedback, mostra que está errado, conecta isso com os valores da empresa. A gente explica muito isso em sala de aula, a importância de você fazer a conexão com os valores da empresa. Então, olha, isso aqui que você fez fere esse valor. E esse valor é um valor fundamental, um valor core da nossa empresa. Significa que se você continuar fazendo isso, não vai dar certo. Então, a gente vai precisar alinhar isso. E aí você vai talvez fazer uma tentativa, 2 tentativas, quem sabe 3, vai chegar um momento que você vai ter que desligar. Por quê? Porque se você deixar essa pessoa tóxica dentro do seu time, ela vai, muitas vezes comprometer a saúde do teu time ao ponto de você perder pessoas boas que você não gostaria de perder. Agora, quando é o gestor que está fazendo isso, ele precisa repensar. E o gestor que faz isso merece ficar sozinho. Merece perder todo o time. Porque se você não respeita as pessoas, se você não olha para o teu colaborador como um ser humano que precisa ser respeitado, que precisa ser motivado, é alguém que você precisa estar próximo dessa pessoa, se você não olha dessa maneira, você merece ter uma alta rotatividade no seu time. E me desculpe, eu tenho que dizer isso para você. Até na hora de demitir, eu fiz uma live só sobre demissão. Tá aqui, tá salvo aqui no Instagram. Até na hora de demitir, não importa o que a pessoa fez, não justifica você ser desrespeitoso na demissão. Você pode ser firme, você pode trazer os pontos da maneira como tem que ser colocado para que a pessoa entenda o motivo pelo qual ela está sendo demitida, mas você não merece você ser desrespeitoso. Inclusive, a gente está com 2 advogadas em sala de aula que tem como especialidade assessoria empresarial. Eu fiz a live com uma delas semana passada, a Maíra, e ela fala, olha,
mesmo que a pessoa está sendo demitida por justa causa, se o gestor foi desrespeitoso na demissão, ele pode ser processado por assédio moral. E eu trabalhei numa empresa onde o diretor foi processado por assédio moral. Então ele pressionou tanto uma colaboradora que trabalhava conosco que ela passou mal na empresa e foi afastada por questões psicológicas. E um tempo depois ela processou a empresa e ganhou. Então, esses ambientes tóxicos são ambientes que têm alta rotatividade. Seja a toxicidade vindo de outros colaboradores ou do próprio gestor. Precisamos promover um ambiente de respeito. Através do diálogo, através dos feedbacks, através dos treinamentos, através do acompanhamento, através de entender, a pessoa não está num bom momento, essa pessoa está precisando, afasta. Pede para ela ir num psicólogo, para ela pegar um atestado, pedir um afastamento, dá o tempo que ela precisa para se resolver, contrata outro nesse período, realoca o teu time, mas não deixa no time. Se alguém que você quer investir nela, faz de tudo para ajudar ela para resolver os problemas dela que talvez está atrapalhando a empresa. E se não der, gente, tem que mandar embora. Talvez um que você tenha que mandar embora resolve o problema de clima da empresa toda. E às vezes as pessoas estão saindo porque vê que você está segurando a pessoa errada. E às vezes nós somos reféns dos nossos colaboradores. E a gente é refém dos nossos colaboradores porque muitas vezes a gente não implementou os processos que tinha que implementar. Então tem muita coisa que é só fulano que sabe fazer, os processos fulanizados, só fulano sabe fazer. E aí mesmo que fulano é tóxico, a gente está segurando ele porque só ele sabe fazer aquilo. Então implementa a gestão de processos, tem uma live também falando sobre isso aqui, é uma das bases do método GEM. Implementa a gestão de processos, documentos, processos têm que ser documentados, demite essa pessoa e contrata outra e põe para rodar o processo. Então deixa de ser refém de funcionário tóxico também, não faz sentido nenhum, tá? Se você chega em casa e está pensando naquele funcionário, naquele colaborador, se você gasta tempo falando dele com outras pessoas, talvez já passou da hora de você desligar esse colaborador tóxico que está fazendo com que aumente a rotatividade da sua empresa. Vamos lá, terceiro ponto que eu trouxe aqui, salários e benefícios não competitivos. Então, por mais que a empresa é pequena, por mais que a empresa talvez está num estágio inicial e não possa pagar um bom salário para o seu time, esse salário tem que ser competitivo para a categoria. Alexandre falou assim, esse seu conteúdo é simplificado e valioso. Obrigado, Alexandre, pelo feedback, muito obrigado. Eu falo em sala de aula que eu faço de tudo para explicar da maneira mais simples possível, sem muito tecnicês, sem muito esbanjar vocabulário. Por quê? Porque nós precisamos entender as coisas da maneira como elas são. E não tem nada melhor do que você fazer isso explicando de forma simples. É trazer um conteúdo, às vezes, denso, mas de forma simples. Então, obrigado pelo feedback. Então, mesmo que a empresa seja pequena, mesmo que a empresa não tenha tantas condições financeiras de pagar um bom salário para o teu time, o salário precisa ser de alguma maneira competitivo com outras empresas concorrentes. Por quê? Porque se você paga muito abaixo do que o mercado paga, é natural que você vai perder pessoas. Então, vou dar um exemplo qualquer. Imagine que na tua área, no teu mercado, um vendedor ganha em média 2 salários fixos mais comissão. E você paga um salário fixo mais comissão, é bem natural que esse vendedor, se ele não estiver vendendo o suficiente para as comissões fazerem sentido, ele começar a buscar outras alternativas. Não porque talvez ele está sendo maltratado, porque a empresa é ruim, mas porque o salário que ele ganha está muito abaixo do valor de mercado. Então, se existe uma média de mercado, você tem que fazer o possível ou para equiparar a uma média de mercado ou trazer outros benefícios que justifiquem você pagar abaixo da média de mercado. Então, talvez um bônus, talvez uma bonificação variável de acordo com determinada meta que ele atinja, de acordo com determinado projeto que ele finalize, ou em cima de um número, se for no departamento comercial, em cima de um número de vendas, se ele ultrapassar a meta, você traz um bônus extra, mas sempre fazer o possível para trazer alguns incentivos. Às vezes você não pode pagar diretamente um salário um pouco maior e pôr na carteira, mas você pode fazer um benefício, um incentivo, você pode pagar uma faculdade, por exemplo, aqui, para alguns colaboradores eu pago a faculdade.
Para outros eu tenho o vale alimentação, para outros eu tenho o vale combustível. Então, de acordo com a realidade daquela pessoa e com a realidade da empresa, você pode trazer algum benefício que não seja só salário, se você não pode pôr tudo na carteira agora e fazer em salário. Traz em formato de benefício. Então, uma boa consultoria de recursos humanos vai te ajudar a estruturar isso. Ou, quem sabe, até teu escritório de contabilidade. Tá? Então, às vezes, porque o salário ou o benefício não é competitivo com a média de mercado, você perde. E, gente, às vezes a gente está perdendo um colaborador por causa de menos de meio salário mínimo. Quando não por 50, 100 reais. Como eu falei no início da live. Mas faz o cálculo. Será que aquele colaborador não faz sentido você melhorar o salário dele? Porque o custo para trazer um colaborador novo é muito mais alto. Encontrar uma pessoa é muito mais difícil. Treinar uma pessoa demora. Então faz esse cálculo. Às vezes você começar do zero não é vantajoso. Às vezes você começar do zero é muito mais caro do que você aumentar o salário daquela pessoa. Às vezes você dá um acréscimo de 500 reais para uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo, 1.500 reais. Puxa, vai para 2.000, para ela faz muita diferença. Aí você faz um cálculo, ao longo de um ano, você investiu 6.000 a mais de salário direto, não vou fazer cálculo dos encargos, mas de salário direto. Puxa, 6.000 reais às vezes é o que você vai gastar para contratar, para treinar, aí não dá certo, você manda embora, contrata outro de novo, treina de novo, às vezes a pessoa demora 6 meses para fazer o que a gente chama de rampagem, para chegar no momento que começa a performar. Faz o cálculo, 6 meses vezes 1.500 reais já virou 9.000. E quanto tempo essa pessoa vai demorar para performar, às vezes igual o colaborador que saiu performava? Às vezes vai demorar mais de 1 ano, 2 anos. Então, às vezes perder um colaborador que está saindo porque o salário dele está muito abaixo da média de mercado, é muito mais vantajoso você às vezes equiparar com uma média de mercado para que ele não saia, do que você começar do zero e fazer todo esse trabalho novamente. Então tem hora que vale a pena realmente segurar o colaborador. Então salário e benefício não competitivo foi mais um ponto que eu anotei aqui, que aumenta a rotatividade. Então a gente precisa repensar isso. Falta de reconhecimento e recompensa. Falei sobre isso ontem. Estava na live sobre engajamento e motivação. Tem gente que está saindo das nossas empresas simplesmente porque não está sendo reconhecido pelo trabalho feito. Às vezes um elogio vale muito mais do que um bônus. Às vezes a pessoa só quer ser elogiada, ela só quer ser reconhecida pelo bom trabalho que ela tem feito. E isso você faz a partir dos rituais de reunião, dos feedbacks. Feedback não é só quando as coisas estão erradas. O feedback também tem que ser feito no momento que as coisas dão certo, que o colaborador faz um bom trabalho, que ele bate uma meta, que ele entrega um projeto, que ele é elogiado pelo cliente. Dá um feedback positivo. A partir das reuniões, traz ali para as reuniões, olha, te chamei aqui para conversar porque você fez tal projeto, ficou muito bom, você bateu uma determinada meta, o cliente falou algo, implementa o feedback positivo, que aí é o reconhecimento. Em alguns casos, dá uma recompensa. Então, quando falta o reconhecimento e falta a recompensa, muitas vezes a gente está perdendo o time, a pessoa fica desanimada, desmotivada, acaba encontrando outras oportunidades. Às vezes ela até vai para uma empresa que vai ser do mesmo jeito, mas ele arrisca. Por quê? Porque ali ele não está se sentindo valorizado. Então, a falta de valorização dos profissionais, e não só financeira, também aumenta a rotatividade das pessoas no nosso time. Tá? Outro ponto que eu anotei aqui, falta de treinamento e desenvolvimento. Às vezes as pessoas se sentem muitas vezes paradas no tempo. Então o que acontece? A pessoa está muito tempo com você, fazendo sempre a mesma coisa, não está tendo a oportunidade de aprender coisas novas, de crescer, de treinar, de absorver novos conhecimentos. Às vezes a empresa evita pagar um treinamento para um colaborador, às vezes um treinamento que vai custar 2, 3 mil reais, que se você dividisse ao longo de 12 meses, foi 300 reais de investimento, né? Nada. E às vezes deixa de fazer um investimento de 3, 4 mil reais num colaborador para dar um treinamento que sabe que vai motivar, que vai engajar, que vai fazer ele tá melhor dentro da empresa, vai servir para a vida dele pessoal também. E aí mantém o colaborador ali sem treinamento, daqui a pouco você perde o colaborador. 3 mil reais não era nada. Se você soubesse que se você tivesse treinado, essa pessoa poderia ter ficado com você. Eu estou finalizando uma turma agora do treinamento GenCore, que é o de comportamento de resultado. Só três empresas colocaram 24 pessoas em sala. 3 empresas, cada uma colocou 8 colaboradores em sala.
Olha a visão desses gestores. Obviamente todos eles treinaram conosco o método GEM, né? Já são gestores com outra visão. Mas olha a visão deles, gente. Puxa, eu vou investir. Teve empresa que investiu mais de 24 mil reais em uma única turma comigo, gastou mais de 24 mil reais. Por quê? Porque ele sabe que isso vai voltar a cada centavo. Um desses gestores que investiu, né, em 8 colaboradores falou para mim assim: em todos os outros que eu investi, o dinheiro voltou e voltou muito maior. Por quê? Porque o colaborador mais motivado, mais engajado, com mais ferramenta, produz mais. Ele falou: volta sem sombra de dúvida, por isso que eu estou investindo de novo. Então, investir em treinamento, em desenvolvimento, em acompanhamento. Ah, Rony, hoje eu não posso pagar um treinamento externo para o meu colaborador. Então, treina você. Verifica algo que ele precisa aprender que talvez você tenha expertise, tira um dia da semana para treinar essa pessoa. Né? Reserva um sábado de manhã, um dia à noite, um horário onde o movimento não seja tão alto, para treinar, estrutura um treinamento, faz ali, né, um script do que você vai ensinar, entrega uma apostila, entrega algum material gravado, mas invista em treinar e desenvolver o seu time. Porque colaboradores que estão sendo treinados, colaboradores que estão sendo desenvolvidos, primeiro se sentem mais importantes, entendem que estão crescendo e avançando na vida, e muitas vezes eles vão pensar 2 vezes em ir para o concorrente, que fala: será que lá eu vou ter oportunidade de crescer, de aprender como eu tenho tido aqui? Então, a falta de treinamento e desenvolvimento também é um ponto que muitas vezes faz com que aumente a rotatividade, que as pessoas se sentem estagnadas, paradas dentro da empresa. E às vezes você não precisa investir muito. Você faz um investimento em um workshop de 2, 3 horas ali, traz alguém para fazer um workshop. A Jennifer falou, verdade, a Jennifer treinou conosco o método GEM e agora está apoiando a turma do método GEM conosco também, tá? A Jennifer, inclusive, agora, recentemente, acabou de investir num workshop para todo o time dela, né, Jennifer? Com a Marina, que é uma das gestoras também que treinou com a gente no método GEM, acabou de fazer um investimento em todo o time em um workshop. Ou seja, é uma forma de você trazer ali um resultado para o teu time, eles sentirem que eles estão evoluindo, tá? Mais um ponto aqui, ó, carga de trabalho excessiva. É quando você coloca muita responsabilidade e muito trabalho sobre uma única pessoa. A Jennifer falou, ó, vale cada centavo, com certeza, Jennifer. Ou seja, quando você tem muitas vezes pessoas no seu time que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que estão estressadas porque a carga de trabalho é muito grande. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes os gestores não estão olhando para a gestão de processos da forma correta. Não está treinando o time, aí uma pessoa que tem mais capacitação tudo fica em cima dela, mas se tivesse treinado poderia estar trazendo, né, delegando essas tarefas para outras pessoas, né? Se tivesse treinado, né, se você tivesse estruturado a gestão de processos, seria muito mais fácil de você ensinar outras pessoas a fazer aquilo que uma só está fazendo e sobrecarregada. Então quando a pessoa cansa, literalmente cansa, ela sai. E às vezes ela está recebendo um ótimo salário. Ontem eu conversei com uma pessoa fantástica, que em breve vai estar também numa parceria comigo. Ela falou assim, Rony, há um ano e meio atrás, eu estava trabalhando numa empresa que tem seis filiais. Ele falou assim, eu fui chamado para trabalhar nessa empresa por um salário de 18 mil reais. Então nós estamos falando em 14 salários mínimos, pelo menos, perto de 13 salários mínimos. Gente, se a gente pensar a nível de Brasil, 13 salários mínimos é a minoria da minoria da minoria que ganha. Eu chuto dizer, e faz tempo que eu não pego esses números, eu peguei a última vez já tem uns 2 anos, eu chuto dizer que menos de 1% da população brasileira ganha mais do que 13 salários mínimos. Então ele estava ganhando praticamente 13 salários mínimos por uma determinada função. Só que o que a função exigia dele não justificava. Ele brincou, ele falou assim, Rony, a minha esposa orava para eu sair da empresa. Porque eu não parava mais em casa, porque eu não tinha final de semana, porque eu não tinha feriado, era um estresse constante, o telefone não parava. Por quê? Porque a carga de serviço era muito grande. Então, às vezes, quando a gente coloca uma carga de trabalho excessiva, a gente perde pessoas mesmo que eles estejam ganhando muito bem. Então, você precisa fazer uma divisão de tarefas para evitar a carga excessiva e o burnout. Eu conheço pessoas que estão afastadas das empresas por burnout. O que é o burnout? É uma doença que é gerada pelo estresse, pela ansiedade, pela carga excessiva de trabalho. Inclusive uma pessoa muito conhecida, muito conhecida, que eu conheço muito bem, que trabalha com um grande amigo que também treinou conosco. E ela está afastada por burnout. Puxa,
Imagine você ter um colaborador seu afastado porque a carga de trabalho foi em excesso. Então, é estruturar processos. Como você resolve isso? Estruturando os processos para você treinar mais facilmente outras pessoas e a partir da estruturação dos processos, implementar os treinamentos e começar a dividir o trabalho daquele que você acredita que está com carga excessiva. E quando é que vai aparecer essa informação? Olha, eu voltando de novo no mesmo assunto, nas reuniões individuais. É quando você fala para mim, tem alguma coisa que está te preocupando, tem alguma coisa que está acontecendo que está te deixando cansado, estressado. De repente o funcionário fala, tem. Cara, eu tô com muito trabalho, tô levando trabalho para casa, o telefone não desliga, tô cansado, eu não tô conseguindo desligar. Então, puxa, então é a hora de você ver. É alguém bom? Vale a pena você investir? Vale. Então, vamos estruturar melhor os processos, vamos treinar e vamos dividir essa carga de trabalho, tá? E pra gente finalizar aqui, é um ponto que está ligado a uma das bases do método GEM, é o problema de fit cultural, tá? É quando você contrata as pessoas, que não estão ligadas aos valores da sua empresa. Antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu pegar um comentário do Vini Betoni. Um abraço, Vini. O Vini treinou conosco também o método GEM, já também foi apoiador do método GEM. Ele tem uma pizzaria, pizzaria maravilhosa em Dourados, uma delícia, pizzaria do Alemão. Ele fala assim, meu colaborador estava com uma carga excessiva e consegui identificar uma semana de folga, resolveu. Olha só, ou seja, ele já estava cansado, talvez chegou num ponto, estava estressado, dá uma folga, antecipa umas férias. Olha lá, e não perdi o funcionário. Às vezes o funcionário também estava com problemas e precisava de um tempo para resolver esses problemas. Uma semana de folga resolveu. Aí, Vini trazendo já um depoimento em tempo real na live aqui. Então, identificou, conversou, percebeu, põe uma estratégia em prática para não perder esse colaborador, nem que seja por um assistente, mas põe alguém para trabalhar junto com ele. Chegou um momento aqui da empresa que a gente percebeu que tinha um excesso de trabalho sobre um único colaborador, que era um vendedor, a gente chama de closer, que era o closer. E aí o que a gente percebeu? Ele passava muito tempo fazendo algumas tarefas que uma mão de obra muito menos qualificada poderia fazer. Então ele acabava se perdendo na rotina do dia a dia, por quê? Porque tinha muita coisa para fazer, então hora ele priorizava coisas que não eram tão importantes, deixava coisas importantes para fazer depois e acabava não fazendo ou atrasava. Então a gente identificou que tinha muito, e eu explico isso em sala de aula no método GEM, na sessão de gestão de vendas, que é um erro a gente sobrecarregar vendedor com muita função, com muita tarefa. Então o que a gente percebeu? Era muito mais barato eu trazer um pré-vendedor, que é um cargo que existe, e colocar ele para fazer algumas funções que eram mais rotineiras, que não exigiam tanta qualificação, para liberar o tempo para que esse vendedor pudesse focar naquilo que era mais importante, que eram as apresentações e as negociações, que é o papel do closer. E, gente, deu muito certo quando a gente fez isso. Inclusive, estamos com uma vaga aberta para pré-vendedor nesse momento na empresa. E funcionou muito. Então, o último ponto que eu quero trabalhar aqui, eu levantei vários, mas esses são os que deu para a gente trabalhar nesse tempo, é o problema de fit cultural. Então, existe a rotatividade quando você contrata da maneira errada. Então, às vezes, você traz alguém que até tecnicamente teria perfil para vaga, mas culturalmente, a nível de valores e comportamento, não dá fit. Né? O problema de fit cultural. É a pessoa que entra, até sabe fazer o trabalho, mas não se encaixa nos valores da empresa. Então, rapidamente você começa a ter problema com o time, essa pessoa não está performando, outras pessoas não aceitam ela traz comportamentos que ferem os valores da empresa, e aí você acaba tendo que demitir ou a mesma pessoa, ou até mesmo a pessoa percebe que não é mais o lugar dela e ela sai. Então, fit cultural também dá alta rotatividade. Explico isso no método GEM, na primeira imersão do método GEM, que é a imersão só de cultura, né, da importância de você estabelecer essa cultura e a partir daí você contratar a partir da cultura. Aí lá na sessão de gestão de pessoas, no tema de contratação, a gente explica, olha, como é que você olha para a cultura e contrata a partir disso? Como que você pode identificar se a pessoa tem ou não tem a cultura, o comportamento que você deseja? Né? Em quanto tempo isso demora? Como que você poderia implementar ali uma integração, né, para que a gente chama de período de experiência, né? Um período de experiência de forma para você já perceber no período da integração se a pessoa tem ou não o fit com a sua empresa. Não tem o fit, alinhou, sentou, conversou, percebeu que não dá certo? Vamos para uma próxima tentativa. Contratou pelo fit, a chance dessa pessoa ficar é muito maior. Então, às vezes a gente está contratando errado e também tem uma live aqui no nosso Instagram só sobre contratação. Tem uma só sobre demissão e tem uma só sobre contratação. Volta lá e assiste,
se você tem esse desafio na sua empresa. Os conteúdos que nós estamos trabalhando aqui nessas lives são conteúdos que de alguma maneira estão ligados ao conteúdo do método GEM, que é um método de gestão estratégica para negócios. Então, para quem que é o método GEM? Para donos de empresas ou gestores, que não são donos, mas são gestores de empresas, que querem estruturar essas empresas para conseguir sair do operacional e criar uma empresa que seja mais autossuficiente e lucrativa. E a gente faz isso como? A partir de 9 bases de gestão. Então o método já ensina 9 bases: gestão de cultura, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produtos, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de experiência do cliente, gestão financeira e gestão de negócios, que é planejamento estratégico, que é tração. Então a gente, sociedade, a gente passa por 11 ou 12 temas dentro de 9 bases. Tá? E aí no método GEM você vai aprender os principais processos, as principais ferramentas e os principais indicadores, vai fazer muito networking, vai beber do conhecimento de outros gestores em sala de aula, tem muita dinâmica, muito momento de grupo, muita oportunidade de você conversar com outros gestores. Então é um método extremamente dinâmico no formato presencial. Então se você é da região de Dourados, quer treinar conosco presencialmente, é só você deixar um direct com o teu nome e telefone, que a gente vai entrar em contato com você e vai marcar uma avaliação estratégica do seu negócio e falar da próxima turma para você. Só no método GEM presencial nós treinamos mais de 120 gestores em menos de um ano, tá? São mais de 100 empresas que passaram pelo método GEM. É para pequena empresa, é para média, é para grande, é para empresas, para gestores que têm colaboradores, para gestores que não têm colaboradores, para gestores que têm 10 colaboradores ou 200 colaboradores, porque todas essas realidades eu já tive em sala de aula nesse um ano de treinamento, nessas 6 primeiras turmas. Então a gente está abrindo a 7ª turma do método GEM, no formato presencial na cidade de Dourados. Então são 16 sessões que acontecem em torno de 2 meses e meio. Você tem ali uma imersão, 4 sessões seguidas, 8 semanas, uma vez por semana, e outra imersão fechando. Em 2 meses e meio a gente passa por 16 sessões no método GEM. E existe um segundo formato que está sendo inaugurado agora no 2º semestre, que é o método GEM Online, que são aulas gravadas. Então as aulas que foram gravadas em uma das turmas serão editadas e disponibilizadas no método GEM Online. Você vai ter acesso às 16 sessões, as 9 bases de conhecimento da mesma maneira no formato gravado, e vai poder tirar dúvida comigo e com outros gestores que estejam fazendo no formato online em aulas ao vivo. Então, durante esses 2 meses de aula, nós vamos ter várias aulas ao vivo para tirar dúvidas. Então, você vai lá, assiste aquela aula, vem para aula online e para aula ao vivo e tira dúvida, tá? Então, você também, se você não é da região de Dourados, não pode fazer o treinamento no presencial, você pode estar conosco no método online e ter acesso a todo esse conteúdo. Agora, se você é da região, aí, gente, é incomparável você treinar presencial, porque presencial você vai ter interação, conversar com outros gestores, são 16 aulas juntos ali, gera muito network, muito negócio, tá? Agora, se você não é de Dourados, vamos ter a oportunidade de levar esse conteúdo também para que a sua empresa seja autossuficiente e lucrativa e para que você, gestor ou gestora, consiga estruturar a sua empresa para você sair do operacional e construir uma nova empresa e chegar numa posição estratégica, tá? Então, quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco nessa noite, aqui nessa live sobre rotatividade. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E se Deus assim nos permitir, nos vemos em breve aqui na próxima semana.